Fala galera, bem-vindos ao canal Números e Números, aqui é o professor Fábio e na aula de hoje nós falaremos sobre regra de 3 simples. E para poder começar, nós faremos um exemplo que trata do seguinte. Para fazer 2 bolos de chocolate, Ana precisará de 300 gramas de achocolatado. Qual a quantidade em gramas de achocolatado de que ela precisará para fazer 5 bolos de chocolate? Então aqui as grandezas que estão envolvidas nesse problema são quantidade de bolos e quantidade de achocolatado, certo? E de antemão eu sei que para fazer 2 bolos, ela vai precisar de 300 gramas de achocolatado. E para fazer 5 bolos, ela vai precisar de... Aqui a gente vai colocar o X. Aqui está a nossa incógnita. Antes de continuar, a gente vai ter que decidir se essas grandezas que estão envolvidas aqui, se elas são direta ou inversamente proporcionais. E para fazer isso, nós vamos fazer o seguinte. Vamos supor que nós aumentemos aqui a quantidade de bolo. Para fazer mais bolos, a gente vai precisar de mais ou de menos achocolatado? De mais, né? Então a gente aumenta aqui a quantidade de bolo e a quantidade de achocolatado aumenta proporcionalmente. Nesse caso, então, a gente fala que essas grandezas são diretamente proporcionais. Bom, tendo isso em vista, nós montaremos a conta da seguinte maneira. Vou fazer aqui o 2 está para o 5, assim como 300 está para o x. Tá? E agora, eu vou multiplicar cruzado aqui. Eu vou fazer o 2 vezes o x, que dá 2x. E 5 vezes 300 são 1.500. E para descobrir o valor do x, vou continuar aqui do lado. Esse 2 que está multiplicando o x, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então vai ficar x é igual a 1.500 dividido por 2. Essa continha aqui dá 750. Tá? Então para fazer 5 bolos, ela vai precisar de 750 gramas de achocolatado. Tranquilo? Vamos passar para o próximo. Viajando com uma velocidade média de 80 km por hora, um carro vai da cidade A até a cidade B em 50 minutos. Em quanto tempo ele realizaria o mesmo percurso se a sua velocidade média fosse de 100 km por hora? Então aqui as grandezas envolvidas são velocidade média e o tempo. Eu sei que com a velocidade média de 80 km por hora, ele vai de uma cidade a outra em 50 minutos. E se a velocidade dele fosse de 100 km por hora, ele iria em x minutos. Até aqui tranquilo, né? A gente só colocou na tabela os dados que o próprio enunciado forneceu para a gente. E agora, de novo, a gente vai analisar se essas grandezas são direta ou inversamente proporcionais entre si. Então, supondo que eu aumente a velocidade do automóvel aqui, ele precisaria de mais tempo ou de menos tempo para realizar o mesmo percurso? Bom, se ele está mais rápido, então é razoável supor que ele vai precisar de menos tempo, né? A grandeza velocidade aumenta e a grandeza tempo diminui proporcionalmente. Então, nesse caso, a gente fala que essas duas grandezas são inversamente proporcionais entre si, tá bom? Tá, mas o que muda na hora de fazer a conta? Na hora de montar a nossa proporção, a gente só vai tomar cuidado com um detalhe. Eu vou colocar aqui que o 80 está para o 100, assim como aqui, ao invés de escrever 50 sobre x, como as grandezas são inversamente proporcionais, eu vou escrever o x está para o 50, tá? Essa é a única coisinha que muda. E agora a gente vai fazer aqui a multiplicação cruzada, que nem no exemplo anterior. Vou fazer o 100 vezes o x, que dá 100x. 80 vezes 50, isso é igual a... Se eu fizesse 8 vezes 5, seriam 40, né? Então aqui vai dar 40, tem esse zero aqui, tem esse zero aqui, então 4.000, ok? De novo, continuando aqui ao lado, para descobrir o valor do x, eu vou dividir o 4.000 pelo 100. E aí ficou fácil, né? Eu posso cortar esse zero com esse zero com esse, 40 dividido por 1, que é 40. Então, caso a velocidade desse automóvel fosse de 100 km por hora, ele realizaria aí o mesmo percurso em
40 minutos, certo? E agora, para poder finalizar aqui a aula, a gente vai resolver uma questão que caiu na prova da VUNESP, no concurso para PM daqui de São Paulo, no ano de 2018. Vamos lá? Uma indústria possui duas máquinas, A e B, que produzem uma mesma peça. A máquina A produz 7 peças em 15 minutos e a máquina B produz 8 peças em 20 minutos. Nessas condições, é correto afirmar que, no mesmo tempo gasto pela máquina B para produzir 36 peças, a máquina A irá produzir um número de peças igual a... Certo. Então, como é que a gente vai começar a resolver esse problema aqui? Eu vou começar trabalhando com a máquina B. Eu vou descobrir quanto tempo ela levaria para produzir 36 peças. Ó, eu sei que a máquina B produz 8 peças em 20 minutos. Então, a máquina B produz 8 peças em 20 minutos. E ela vai precisar de X minutos para produzir 36 peças. Ok? Então, aqui a gente vai descobrir quanto tempo ela levaria para produzir 36 peças. É fácil analisar que essas grandezas são diretamente proporcionais, porque para produzir mais peças, a gente vai precisar de mais tempo, tá? Então, o 8 está para o 36, assim como o 20 está para o x. Fazendo aqui a multiplicação cruzada, 8 vezes x, 8x. 20 vezes 36, se eu fizesse 2 vezes 36, seriam 72, né? Então, aqui vai dar 720. E agora eu vou dividir aqui o 720 pelo 8. Se eu fizesse 8 vezes 9, são 72. Então, eu tenho que fazer 8 vezes 90 para dar 720. Então, aqui o x igual a 90. Tranquilo? A gente chegou na metade do problema aqui. Guardem esse número que a gente vai usar ele na próxima etapa, tá? Então, para produzir 36 peças, a máquina B precisaria de 90 minutos. Aí agora a gente vai ver quantas peças a máquina A consegue produzir nesse tempo aqui, tá bom? Então, eu vou apagar aqui a tela só para a gente poder reaproveitar esse espaço para fazer a outra parte da conta. Agora a gente vai trabalhar com a máquina A aqui. E eu sei que a máquina A consegue produzir 7 peças em 15 minutos. E em 90 minutos, que foi o número que a gente acabou de descobrir, ela vai produzir X peças. Aí, de novo, as grandezas aqui são diretamente proporcionais, né? Porque para produzir mais peças, nós precisaríamos de mais tempo. Montando a proporção, o 7 está para o X, assim como o 15 está para o 90. 15 vezes x são 15x. E 90 vezes 7, se eu fizesse 7 vezes 9, são 63. Então, acrescento um zero aqui atrás, 630. Aí, x vai ser igual a 630 dividido por 15. Bom, vamos fazer a divisão aqui. Vou pegar um espacinho aqui. Vou até mudar de cor só para diferenciar. Isso que a gente vai fazer agora. Então, 630 dividido por 15. Pego o 63 aqui. E quantas vezes o 15 vai caber no 63? Se a gente fizer aqui rapidinho uma tabuada do 15, 15 mais 15 são 30, mais 15, 45, mais 15, 60. Então, 4 vezes, aí aqui são 60 e sobram 3. Desço zero. Quantas vezes o 15 vai caber no 30? 2 vezes, aí aqui dá o próprio 30 e não sobra nada, tá? Então, aqui, 630 dividido por 15, isso é igual a 42. Ou seja, em 90 minutos, a máquina A conseguiria produzir 42 peças. A alternativa correta aqui é a alternativa C. Bom, hoje era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula, que tenham compreendido bem o assunto. Não se esqueçam de deixar aquele like para dar uma fortalecida no canal. E nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço a todos. Tchau, tchau.